Oi, que bom! Estamos em outro dia de estudos. Hoje vamos estudar as 3 mensagens angélicas. Este noticiário, ele é para os tempos modernos, para os dias do tempo do fim. Está no capítulo 14 de Apocalipse, que diz assim. Começamos no verso 6 e vamos até o verso 9. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Vamos detalhar um pouco a situação. Quem são estes anjos? Estes anjos são a equipe diretiva da igreja, como nos deu o exemplo, o Apocalipse 2, que o Senhor enviou cartas a todas as igrejas da época, e o anjo era a direção da igreja, pois continua a mesma coisa. Só que essa igreja é no tempo do juízo, que todos os estudantes da Bíblia sabem que o juízo do Senhor Jesus Cristo lá no céu começou em 1844. Então, estes acontecimentos foi depois da liberdade do poder dominador, e agora o Senhor deu uma ordem: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai-o. Adorar a Deus é importante pensar que deve ser no dia que Ele ordenou e santificou, que a adoração é para Ele sob o seu mando, sob o seu domínio, sob a sua ordem, e nós só precisamos obedecer. Isso é temer a Deus. Saber que Ele é Deus e não há outro. Então, esta é a adoração mais solene que pode existir e que Deus aceita. Muito bem. A segunda mensagem é a notícia de um poder que entra na terra e dá de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, é uma coisa errada. Este poder dominador está ensinando na terra. Então, esse caiu não é destruir, não pode. Esse caiu chegou, espalhou-se, dominou, começou a reinar, continua reinando. Essa é a verdade. Porque ele já reinou sobre 1260 anos, oprimindo o povo de Deus, e ele continua reinando agora, ensinando muitas coisas que não é sobre o agrado do Senhor. E nós vamos declarar alguns destes ensinos em número de 10. Número 1, fabricar e venerar imagem de escultura. Número 2, crer na imortalidade natural da alma. Número 3, mudar o santo dia de descanso. Número 4, venerar um homem dizendo que ele perdoa pecado. Número 5, orar para os santos, crendo na mediação deles, incluindo Maria. Número 6, batizar crianças que não entendem nada de arrependimento. Número 7, rezar pelos mortos. Número 8, crer e difundir a existência de um purgatório.
onde as pessoas sofrem terrivelmente por um tempo antes de entrar no descanso eterno. Número 9. Ensinar que pessoas, após morrerem, subirão ao céu. Número 10. Crer e ensinar um arrebatamento secreto. Esses ensinamentos, além de outros, eu creio que todas as pessoas devem contemplar, meditar e avaliar se é ou não da vontade de Deus. Não sendo da vontade de Deus, nós temos que evitá-los e obedecer a um Deus que está fazendo juízo contra ou ao nosso favor. E notem, se a segunda mensagem já caiu, como terá a terceira? Como um poder que caiu vai continuar agindo com força, como diz o verso 9. Uma advertência para os adoradores da besta, que não podemos deixar de adorar o Deus verdadeiro para adorarmos outro poder. Nunca, nunca em nossa vida. E é uma advertência dizendo que se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então é uma advertência que o Senhor manda através de sua palavra, que nós precisamos obedecer. Lembre, é a voz de Deus, em pleno juízo. Assim como o Senhor é muito misericordioso, chama todos, trata todos com igualdade, não querendo que ninguém se perca, Ele também é Deus de justiça e fará justiça no dia certo. Depois de advertir o seu povo, a justiça virá. Aproveitamos-nos desse tempo de graça e seguimos o nosso Deus, porque a sua misericórdia ainda é sobre nós.